Fala, torcida São Paulina, aqui quem fala é a Rosiane. E aqui é o Bruno. Vamos começar agora com o pré-jogo de Palmeiras e São Paulo, que acontece hoje às 5h30 da tarde na Arena Barueri. Isso, perto de onde que nós moramos aqui. Eles moram perto da Arena Barueri aí. O jogo vai ser lá. Se eu não me engano, o gramado lá também tá sintético, né? Porque quem toma conta lá é Agora a tia Leila lá do Palmeiras. Então, é um jogo meio complicado pro São Paulo, com alguns jogadores que tem problema com esse tipo de gramado, que se machucam direto, né? Caso do Lucas, do Pablo Maia, que já se machucou ali também. O próprio Alisson já se machucou num gramado desse. Então é um jogo para ficar meio preocupado ali e tomar um pouco de cuidado, né? Vai ser um jogo extremamente complicado, difícil, né? O Palmeiras começou o ano meio capengando, mas já tá se acertando porque tem um baita de um treinador lá. Pode ver que o bom do Palmeiras é sempre o treinador, porque ele consegue tirar o máximo dos jogadores, né? Coisa que nosso treinador não consegue. Ele meio que é o freio de mão do São Paulo. Você acha que se fosse um treinador melhor, o São Paulo jogaria melhor ainda, mas tudo bem. Vamos começar pela provável escalação, né? Que vai pro jogo ali. Sim, bora, vamos lá. Rafael, Alan Franco e Arboleda. Tem que ser essa zaga, por favor, né? Ferrarese, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Cedric Soares, Ferreirinha e André Silva. Isso aí. Lembrando que o Arboleda gosta bastante de falhar contra o Palmeiras, né? Então não sei se é uma boa Às ele vezes pra dá esse umas jogo. doidas nele, Às vezes dá mas uma doida nele e ele acaba prejudicando. O Palmeiras tem bastante destaque lá, né? Tem o Paulinho, que tá começando agora no Palmeiras, o Vitor Roque, o Estevão. É um time bem forte e, que nem eu disse, muito bem treinado. O treinador sabe o que fazer com o time. Às vezes o jogo é até difícil pra eles, eles ganham o jogo, né? Coisa que o nosso time, se o jogo for um pouco difícil, já empata. Porque esse ano o São Paulo é o time do empatite, ele empata bastante contra time fraco. Porque contra time difícil, assim, geralmente ele perde o jogo, né? Então, assim, não sei, do PK do jogo, já vou até lá falar do PK do jogo ali, pra poder dar. Eu vou dar meu voto de confiança pro Zubeldia, porque são esse tipo de jogo que mostra se o treinador é bom ou não. É jogos grandes assim, contra Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Inter. Esses jogos tem que ganhar ou é, jogar bem, né? E aí mostra se o treinador é bom ou não para poder continuar no time do São Paulo, porque o São Paulo é um time grande, não é um time pequeno para poder ficar contente em empatar. sexto, sétimo lugar do brasileiro e empatando os jogos dentro de casa ainda, porque fora de casa, dependendo do jogo, né? Ok. Hoje, por exemplo, se empatar, ok, é contra o Palmeiras. Os dois, eles batem ali, né? São dois times grandes. Mas contra time pequeno não dá, né? Então eu acho que hoje eu vou dar um voto de confiança pro Zobeldia e vou até botar um PK um pouco maior pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo de 2-0 aí. E você, Eu Rose? acho que perde de 1-0. É o mais provável de acontecer o empate. Mas eu vou dar um voto de confiança pra você, Zubeldia, porque eu acho que pra mim você é o defeito do time do Eu São não, Paulo. esse treinador não passa confiança, não. Ele não passa Tanto que ele fica confiança. nessa insistência de ficar dobrando o lateral, Isso colocando o aí. Ferrares de lateral e colocando o Cedric ali no lugar do Lucas Ferreira. Isso, e você tem outros jogadores que poderiam estar jogando, né? Então, e aí fica mudando, por exemplo, nesse jogo aí. Qual que é o time que ele tem que entrar? Ferreira, os dois Ferreira lá na frente e o André. E no meio de campo, se ele quiser, o Alves ou então o Lucas. Não, Mas o Lucas não aí. vai pro jogo. O Lucas não vai, né? Não. Porque é gramado sintético, então não vai, já vai poupar ele de vez ali. Tá certo, porque se machuca demais. Já se machuca normal. E nesse gramado se machuca mais ainda. Então o Alves mesmo. Então, esse seria o time mais certo, que é o time que tá dando certo, tá jogando bem e tal, né? O meio de campo ali com o Alisson e o Marco Antônio, né? Então, é mais ou menos esse time aí, não tem muito o que fazer. Mas tem que tirar o melhor dos caras, pô. Se você tirar o melhor dos caras, o time vai pra frente, vai evoluir e vai conseguir os resultados. Porque a gente fica sempre com medo se o time vai jogar bem, se vai empatar, o que, que vai acontecer, né? Porque é um time que a gente não tem muito conhecimento das coisas do time, assim, porque ele muda demais, ele mexe muito, ou não sabe corrigir. Por exemplo, o último jogo que teve aí da Libertadores, o time dos caras era fraco. Você via que era fraco, você via que se ele fosse pra cima, ele goleava, né? Pode ver que ele ganhou 2-0, mas o último gol foi no finalzinho do jogo, né? Então porque ele fica com medo, sei lá o que acontece. Sim. Então tem que ir pra cima, tem que jogar bem. Hoje eu acho que é mais difícil de ir pra cima, que o time do Palmeiras é um time bem armado ali, vai explorar todos os erros do São Paulo. Que mais? A marcação é pressão, né? Pra poder cometer erro. E o São Paulo vai ter que jogar a bola. Vai ser difícil. Os desfalques pra esse jogo. O Lucas já não vai pro jogo
Por causa do vai estar gramado, né? preservado, né? Luiz Gustavo, só daqui Machucado. 3 meses. Caleri, só talvez no final do ano, no ano que vem. Henrique Carmo, lesão também. E Igor Vinícius, lombalgia, não vai voltar tão cedo e talvez não volte mesmo. Esse acho que foi um acerto do Zubeldia e da direção, né? Que trouxe esses dois laterais que estão jogando, não são os melhores, mas comparado com o que nós tinha, né? É bem melhor, Sim, né? em lateral tem o Cedric, tem o Ferrarese, né? Que tá ali improvisado, Ah, meio joga lateral, bem meio também. zagueiro Tá ali. resolvendo o problema também ali. Tem o Mike, Que não que não subiu ainda. sobe, até soltou uma história ali, meio que ironizando alguma coisa. Porque todos os moleques que tiveram destaque na copinha subiram. Ele foi destaque na copinha também. Sim, E não sim. subiu. Foi um dos melhores. Não dá pra entender por isso. E ele tem, tipo assim, a gente não sabe como que ele vai jogar no profissional. Mas dá a chance. Tá dando Testa. chance pro Matheus Alves ali, pro Lucas Isso. Ferreira, por que que não dá chance pro menino? Só que não tá dando muita chance pro Rian também. Então eu não sei qual que é. Não sei se é por causa de empresário, né? Às vezes o empresário é Será? xarope e tá afetando os moleques aí. Então. Sim. Os pendurados, Alisson, Bobadilha, Rodriguinho, André Silva, Ferreirinha e o Zubeldia também tá pendurado. Isso aí. E você que é torcedor, quando você acha que vai ser esse jogo aí, bota nos comentários, né? Sim. É um jogo complicado, não dá pra você falar assim, o Palmeiras vai ganhar, por que clássico? Clássico é sempre, às vezes um time tá lá arrebentando bom, o outro tá lá no buraco e o que tá no buraco vai lá e ganha o jogo, né? Sim, Então sim. é um jogo bem complicado, mas a gente vai dar uma confiança pros Zubeldia aí, que pra mim tá fazendo um trabalho bem ruim, porque o São Paulo, se fosse um time pequeno, tava ótimo os resultados. Mas é o São Paulo, tem que jogar mais, tem que melhorar. Ah, mas tá bem na Libertadores. Tá, mas Libertadores você pode fazer 50 pontos no grupo. O importante é o depois, que depois vem mata-mata, e no mata-mata ele não vai bem. Todos os mata-mata que ele jogou, ele foi eliminado ali e não conseguiu muita coisa, entendeu? Sim, E o sim. time é bom, o time não é ruim. A maioria dos jogadores do São Paulo, se você oferece para outros jogadores, eles queriam na hora, sem choro, Para os torcedores. não é? Então como que o time é ruim? Pra mim, o problema do São Paulo é o treinador que é abaixo do time. Tipo, o time é nota, sei lá, 7,5, mais ou menos, 8 no máximo, ou um pouquinho menos. O treinador é nota 4. Ele não consegue tirar o máximo de cada jogador, não consegue ver a molecada ali que, ó, isso aqui, por exemplo, ele não viu que o Mike dá pra jogar. O último treinador que fez burrice assim foi o Rogério Ceni com o Beraldo, que tava lá no banco de reserva lá e nunca jogava. Chegou o Dorival, colocou o moleque pra jogar e ganhou a posição. Não sei se tem medo de alguma coisa, não dá pra entender. É que nem o Renan Francisco, que às vezes o André tá fazendo um jogo ruim, mesmo assim ele não troca o André. Nesses últimos jogos o André jogou, acho que o jogo todo. Praticamente. Isso. Então é birra, parece que é uma birra, sei lá o que acontece com esse treinador aí, né? Então é meio complicado. Sim, agora eu tenho as notícias sobre os jogadores, né? O CSKA Moscou, né, mostrou interesse no Matheus Alves, uns 100 milhões ali, 64 fixo e mais 32 milhões ali de metas. Dependendo, acho que dá até pra vender, porque eu não tenho muita certeza se ele vai vingar ou não, porque ele tem algumas manias meio complicadas ali que pode atrapalhar, né? Na hora das decisões, né? Isso. Não só nisso, ele parece ser um cara que vai fazer merda quando ficar mais famoso, entendeu? Isso, vocês gostavam do o William Gomes, né? Isso. O William Gomes, você tem ideia, tá no Porto. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi rebaixado pro time B. Sabe por quê? Por disciplina, né? O comportamento. Porque ele já demonstrava isso nos jogos. No jogo, o São Paulo tinha que perder lá o jogo e ele querendo fazer gol. Né? Querendo fazer gol pra poder fazer a parte dele ali, coisa. Jogo contra o Botafogo lá. Sim, não, e outros jogos também, ele querendo fazer tudo sozinho. Então você vê o perfil. Sabe outro jogador que é assim? Acho que é o Verón, né? O Gabriel Verón. O Santos contratou ele só fazendo merda atrás de merda. Então esse Alves, ele tem esse perfil, ele parece que vai fazer essas coisas. Então dependendo, se for a 100 milhões mesmo, vende, pode vender de boa. Recompõe com algum moleque da base lá, contrata outro, porque é um bom dinheiro, né? Outro também que tá com um contrato aí meio capengando é o Lucas Ferreira. O São Paulo tem que renovar, né? Porque tem clubes do Brasil interessados em pagar a multa, né? Que é 40 milhões aqui na área aqui, para os brasileiros.
Porque o salário dele é de 20 mil. É, porque ele tá vindo da base, né? Isso. Pô, eu queria eu ganhar 20 mil. Pra jogador é pouco, né? Tá certo. Pra jogador é pouco. É, o São Paulo vai renovar com ele até julho de 2028. Ali, É, vamos vamos ver ver quando se... vai sair esse contrato O novo. problema é empresário, né? Empresário geralmente ferra. E aí vai lá, ferra com o moleque. Ah, não, vou renovar aqui, não faz que. Todos os outros moleques. O Marquinhos foi lá pra fora e se lascou. É, teve outros também. O William Gomes agora. Aí tem um monte de jogador que fica se achando e acha que lá fora na Europa vai jogar bola. Lá só joga jogador nos times titular que são bons de verdade. Pode ver que o Vitor Roque foi pra fora e passou vergonha. O Anthony foi pro Betis e tá resolvendo. Ele é o melhor jogador do time, tá salvando, ajudando. E o time tá numa final lá. E se for campeão é graças a ele. Fora que pode ir pra Champions por causa dele também. Então, jogador bom vai ser sempre bom. Ele pode estar numa fase ruinzinha ali, algum problema, mas, né, que o Anthony passou uns perrengues aí. Se voltando ao caso do Mike, né? Ele deve ter soltado aqueles stories lá, porque o lateral direito Ângelo, de 16 anos, treinou com os profissionais essa Então, semana. não dá pra entender, tá vendo? E é da posição dele, né? Aí ele, quem sabe, usa o Beljapé e coloca ele pra subir. Tem que subir o moleque, pô. A gente viu ele jogando e jogou bem. Se vai jogar bem no profissional, a gente não sabe, porque não tá lá. Mas o Alves jogou e correspondeu. O Lucas Ferreira jogou e correspondeu. O Rian também. Então, talvez ele vai também. Então, dá a chance. Qual o problema de colocar ele lá pra jogar? Será que tem algum problema de contrato? Por isso que não estão fazendo? Pode ser. Vai saber. Lembrando o jogo hoje, Rose? Sim, Palmeiras e São Paulo às 5h30 da tarde na Arena Barueri. É isso aí. Então, nós volta depois do jogo Depois aí. do jogo.